Boa noite, então, a todos. Vamos dar início a mais um estudo do nosso livro Mereça Ser Feliz, trazido aí para nossas reflexões a respeito do orgulho. E tem sido bastante interessante, né, as abordagens do nosso autor espiritual, trazendo bastante material, né, para as nossas reflexões. Importante que a gente sempre possa fazer, né, dentro da ciência espírita, esses estudos mais aprofundados para que nós possamos receber mesmo o grande valor, né, que essas obras têm para nos oferecer. Então, sempre que a gente se debruçar, né, sobre alguma obra espírita, nós podemos ter esse compromisso, né, de mais do que fazer uma leitura superficial, que a gente possa dedicar um tempo em aprofundar os conceitos espirituais. Sabemos que é a verdadeira vida. A nossa existência terrena, por mais longa que pareça ser, que seja um século de existência, 100 anos, nos diz Emmanuel, né, a gente sempre repete isso, que é um piscar de olhos entre duas eternidades. A que já correu, né, ficou para trás, e aquela que nos aguarda pela frente. Então é um período muito curto de experiência, de aprendizado, onde nós temos que aproveitar muito bem. E não esquecermos da nossa origem espiritual, da nossa verdadeira pátria, a nossa verdadeira casa, que é a dimensão do espírito, aonde nós vamos retornar em breve. Então, esse aprofundamento dos conceitos espíritas são importantes para que provoquem em nós transformações e que não seja uma letra morta, que não seja um tempo desperdiçado. Então, todas as nossas reflexões precisam ser profundas e não superficiais. Na semana passada e retrasada, né, nós relembramos aí a pergunta 886, né, do Livro dos Espíritos, que nos fala da caridade, né, dentro desse nosso entendimento mais profundo. E aí a gente recordou, né, a respeito do BIP, que é a benevolência para com todos, né, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É muito importante a gente trazer isso para a nossa prática diária, para que esse conhecimento não se perca e que a gente possa, na nossa conduta humana, espírita, cristã, manifestar essas qualidades do espírito. E principalmente, né, iniciando pelos dois internos, como nós vimos semana passada, a indulgência para os erros ou imperfeições do próximo e a perdão das ofensas. Então, se nós já tivermos condições de praticar esses dois movimentos, isso nos deixará mais à vontade para avançar, né, para a benevolência para com todos. Então, muito importante não esquecermos desses conceitos e trazê-los sempre nas nossas manifestações diárias. E nós iniciamos hoje o capítulo 28, nós já estamos chegando ao final do livro, que nos fala do título ou do tema Reféns do Preconceito. O preconceito, a gente sabe, é uma questão que atrapalha demais a vida de todos nós. Como o próprio nome diz, é um conceito prévio relacionado a qualquer assunto ou a qualquer pessoa. Então, nós trazermos um preconceito é errado. Não tem como a gente predeterminar ou conceituar previamente algo que a gente não conhece ou que tem pouco conhecimento. E mesmo que tenhamos muito, porque as nossas análises normalmente serão feitas do nosso ponto de vista, que é um ponto de vista limitado, da nossa visão de mundo, que é uma visão de mundo limitada. Então, toda vez que nós vamos emitir um conceito, né, pré-determinado, ou como nós estamos acostumados a emitir algum tipo de julgamento, fatalmente estaremos fazendo ou incorrendo em erro. Nós não temos competência ainda, e jamais teremos, a princípio, competência para estarmos julgando. E quando tivermos essa competência, aí é que não faremos os julgamentos, né? Porque
o julgamento, sabemos nós, pelo próprio Mestre, pelo que ele já nos falou, não julgueis para não seres julgados. Então, é nesse tema que o autor espiritual vai discorrer para nós, nos auxiliando nessas reflexões. Alguns companheiros sensatos e bem-intencionados angustiam-se com o célebre ensinamento de Jesus sobre o ato de não julgar para não ser julgado. A gente pensa, né? Como não julgar se a todo instante a mente está expedindo, mesmo sem a gente querer, os mais diversos tipos de juízo sobre o próximo? Porventura estaria propondo o mestre a irrestrita indulgência quando dissertou sobre o julgamento? Mas indagam os mais exigentes, não será omissão deixar de ver o mal ou constatá-lo a benefício de outros? Então nós entendemos que isso é um reflexo mental já apropriado pela grande parcela da humanidade. É automático. A gente nem percebe e já emitiu um julgamento. Viu alguma coisa, já classificou, comparou, julgou, né? É automático, é um reflexo mental mecânico e automático. Ainda que desejemos não estabelecer julgamentos, nosso estágio evolutivo caracteriza-se por um sequestro emocional, no qual somos reféns de processos mentais que ainda não adquirimos completo controle. Então aqui está o cerne da questão. Por que é que em nós isso é automático? Porque nós ainda não temos a evolução necessária para controlar esses reflexos mentais. Nós somos como um espelho. Refletiu, pronto. Mas nós não somos um espelho. Embora a mente reflete incessantemente as questões externas e internas, nós, espíritos, detemos o controle sobre o juízo a ser oferecido à imagem refletida. Fato é que no nosso estágio evolutivo nós não temos essa evolução necessária para nos interpormos como espíritos entre o reflexo e o juízo. A gente não consegue. Nós não temos esse controle. Pelo menos a grande e esmagadora maioria das pessoas. Então vejam que como o próprio autor espiritual coloca, e é bastante interessante as palavras que ele usa, né? É um sequestro emocional no qual somos reféns de processos mentais que ainda não adquirimos completo controle. Então nós temos que nos esforçar para entender que isso é uma deficiência, sim. O fato de julgarmos de forma imediata, sem termos esse controle. Então nós somos como que emocionalmente sequestrados. O que significa isso? Nós vemos o ato, ajuizamos a respeito dele e o sentimento já vem. Né? É um sequestro emocional. É como se nós não tivéssemos controle sobre essa nossa parte. Então é importante as reflexões profundas desses mecanismos para que nós possamos estudá-los e adquirirmos gradativamente o controle. Porque nós temos que ter esse controle, a responsabilidade é nossa. Lembram aí da autorresponsabilidade também trazida nas semanas anteriores. Quando ativamos o mecanismo mental de julgar, gravamos no psiquismo um modo de agir que aplicamos igualmente a nós próprios. E quando Jesus estabeleceu o não julgamento, ele naturalmente queria também nos poupar deste cárcere que detonamos contra a nossa própria felicidade. Aliás, muitos sentimentos de culpa e repressão que patrocinam a autodescaridade têm origem nesse intrincado engenho de autossugestão mental. Vejam que interessante. Quem puder depois ler em casa, né? Esse parágrafo inteiro, ele nos dá muitas dicas de como estabelecermos esse controle. Porque ele coloca que esse mecanismo é detonado ou deflagrado contra nós próprios. Então, todas as vezes que fazemos algo, nós já emitimos um julgamento sobre os próprios atos. E normalmente isso vai detonar em sentimento de culpa, porque ainda não somos perfeitos. E aí, como ele fala aqui, é uma autodescaridade. E aí vai
estar contra a nossa própria felicidade. Então, por isso que é muito nocivo essa nossa tendência, esse nosso hábito de julgamento. Porque a gente julga tudo, já estabelece normalmente, e não só o julgamento, vamos ver agora, a gente já sentencia também, né? É tudo um mecanismo junto, a gente não consegue separar, né? Como equacionar, portanto, essa dúvida ética? A angústia nasce exatamente quando não se sabe como fazer, ante o que já sabe que deve fazer. A gente já sabe que não deve julgar, mas e aí? Como é que a gente resolve esta questão? Estudemos algo sobre essa questão que oportuniza um campo de debates de rara riqueza, de elementos para nosso crescimento na experiência da convivência. Então ele acaba aqui colocando o que falamos, né? É muita riqueza esse material. E a gente não pode simplesmente ler o Evangelho, não julgueis para não ser julgados. Legal, beleza, a gente já sabe há muito tempo, mas beleza, então vamos estudar com profundidade qual é o mecanismo do julgamento para que a gente possa ter elementos de interposição e passar a criar hábitos que venham a nos facilitar a convivência isenta de julgamentos, preconceitos e discriminações. Julgar seria o hábito de interpretar as atitudes alheias, conferindo-lhes juízos éticos de apreciação pessoal. É claro. Né? Então, essa frase resume o que é o julgamento. Né? Hábito de interpretar as atitudes dos outros, conferindo-lhes juízos éticos de apreciação pessoal. Sou eu que tenho a visão do ato que é do outro. Esses juízos são formulados através de sentenças, verdadeiros vereditos, que estipulam o que entendemos sobre a ação do outro. Então vejam como isso é fatal. Estou julgando, estou estabelecendo um veredicto, estou sentenciando e, não raro, já instituo a pena, muitas vezes de morte. Se eu sou extremamente crítico e feroz, como a gente vê exemplos extraordinários no palco da praça pública da internet. Hoje mesmo em casa, vocês entram em alguns grupos, e se vocês quiserem olhar os mais polarizados, vocês verão aí exemplos de sobra de julgamentos, veredictos, sentenças e punições. Tudo numa frase só, de pessoas que têm o hábito de analisar a vida alheia e já estabelecer juízo de valor sobre o que os outros fazem, o que os outros falam e o que os outros mostram nas manifestações pessoais. Então vejam, que tristeza nós constatarmos que ainda estamos longe de conseguir sermos, no mínimo, éticos ou educados, respeitosos com relação às nossas manifestações de juízo. Se nós pudéssemos apenas estabelecer o juízo e ficar conosco, mas a gente já põe o veredicto, já sentencia e já põe a pena, normalmente, nos atos dos outros. E o pior de tudo, como diz o Espírito Amigo, fazemos isso também quando vamos analisar os próprios atos. Porque com a medida que a gente mede as questões alheias, é com a mesma medida que estaremos analisando as próprias. O olhar é o mesmo. Sou eu que estou olhando. Sou eu que estou reparando. Tanto os outros quanto a minha própria conduta. Impossível para nós fazer esses julgamentos sem influência dos valores e imperfeições que definem a nossa personalidade, acrescidos dos interesses pessoais e das expectativas que criam a conveniência no ato de julgar. Então aí, claro, fica bem evidente que como somos nós que estamos fazendo o julgamento, está aí um interesse pessoal. E se existe aí a questão das políticas ou partidarismos definidos, então fica muito conveniente eu avaliar o outro, principalmente se ele é da oposição ou é de um outro pensamento político, cultural ou diverso, religioso. Aí fica bem conveniente estabelecer julgamentos. E aí eu coloco, além do interesse pessoal, eu coloco os filtros culturais, religiosos, políticos, bem a exemplo do que ocorre hoje nas nossas
manifestações populares, né? Assim, compreende-se claramente por que não devemos julgar, pois falharemos inevitavelmente na forma, na proporção e na conclusão. Ou seja, não sobra nada, a gente falha em tudo, né? Melhor é não julgar. Além do que, a pior consequência desse ato em nosso desfavor será a instalação do mecanismo mental de aplicar a nós próprios as censuras e recriminações destinadas ao outro, com as mesmas molduras éticas e sentimentos. Muito bem. Nem tem como avançar mais, né? É coisa de sobra. Costumo dizer que algumas dessas mensagens são como um soco no estômago, né? Para não falar em atos mais baixos e mais dolorosos. Porque vem trazer de uma forma bem desnuda e muito aberta esses mecanismos que fazem parte da humanidade como um todo. Eu diria que raríssimas, muito raras seriam as pessoas que conseguiram se colocar numa posição de não julgamento, uma vez que esses atos são reflexos, né? Como ele fala, a instalação do mecanismo mental. Então, é um mecanismo que já está disposto em nós e que muitos nem sabem. Então, essa leitura é importante porque aí, para alguns, isso vai ser até uma novidade, de entender que, então a gente pode não julgar, a gente tem o controle sobre isso, deveria ter. Então, que a gente possa, nas nossas reflexões hoje, dar uma releitura desses primeiros parágrafos deste capítulo 28, para que possamos estar mais a cavaleiro, que o nosso espírito tenha condições de se estabelecer com mais maturidade, com mais força de vontade, com mais postura, para evitar esses reflexos preconceituosos e discriminatórios que a gente ainda traz nos nossos hábitos. Então, que Jesus possa estar em nossos corações, que a gente possa refletir muito sobre isso, fazer silêncio um pouco em nossas almas. Acima de tudo, nos estabelecer com mais caridade, principalmente nas redes sociais, em uma época tão difícil, uma época tão complicada para todos nós. E a gente entende que a semana que nos aguarda, né, essa próxima, a partir da manhã, vai nos trazer, sim, muitas questões difíceis de serem enfrentadas, em todos os aspectos. Nós possamos hoje nos recolher com bastante profundidade nas nossas preces, para que nos preparemos de forma adequada e possamos manifestar a nossa essência espiritual mais profunda nos próximos dias. Eles são difíceis, eles estão sendo difíceis. O Chico tinha uma fala muito pessoal dele que poucos conhecem e que ele a colocou publicamente em muitas poucas ocasiões. Era uma fala mais íntima que ele tinha com companheiros e amigos de doutrina mais profundos. Dizia o Chico nesses momentos: é preciso que levemos em silêncio o coração para a casa da prece. Então, que essa fala íntima do Chico possa nos orientar essa semana. É preciso que levemos em silêncio o coração para a casa da prece. Boa noite. Vamos pedir para o Luiz, então, trazer a sua música para embalar os nossos sonhos futuros. Sozinho estava a lamentar a minha dor, chorava triste, sem ter esperança. Minha canção era de quem não tinha amor, só tinha a presença das lembranças. E foi Jesus quem te enviou para me ajudar.
para me transformar no que sou. Tu és amor, tu és Jesus. Por isso não me canso de dizer que te amo, Cavaleiro da Luz. Eu vou lembrar de você onde estiver. Quero dizer do bem que você me faz. Quero falar da luz que emana de ti. E sou feliz, pois estás junto a mim. Quero viver no teu viver a minha vida. O meu cantar é o cantar dos que acreditam. Pois sei que estás em todo lugar, no mais alto dos céus, no fundo do mar, na brisa do ar que alimenta a esperança. Francisco, quero estar em ti sempre, que minha alma esteja sob a tua paz. Jesus está em ti e tu estás nas aves do céu, nos peixes do mar, na natureza em flor, na presença do amor. Vem me ajudar a carregar a cruz, Francisco, Cavaleiro da Luz. Obrigado, Luiz. Vamos lembrar de Francisco, que ele também esteja conosco durante essa semana.